Boa tarde, colegas professores, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, professor Maurício, a todos. Nosso convidado especialíssimo já está na sala, o professor Carlonei. Nós tivemos, professor Carlonei, a colaboração da professora Deise Lago, da Universidade Estadual do Mato Grosso, na nossa penúltima webconferência, e ela se dispôs a continuar colaborando. Ao pedir uma orientação de como apresentaríamos aos nossos cursistas o artigo sobre a gamificação, né, na educação básica nas escolas públicas, uma possibilidade, a professora Deise nos disse: nossa, eu conheço o professor Carlonei, e eu verei a possibilidade dele participar conosco. Somos 3 no grupo, eu sou a professora Flávia Heloísa. Neusimar, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal, boa tarde, colegas professores, boa tarde, professor Carlonei. É uma satisfação termos a sua presença aqui hoje, nesse momento, aqui no Mato Grosso. Sei que você já conhece, né? Já esteve aqui na capital, Cuiabá. Seja bem-vindo, nós esperamos que hoje, né, seja mais um complemento da busca, né, que nós estamos, que é ter o conhecimento dessas ferramentas digitais e não digitais para o dia a dia, né, para as nossas aulas, para o nosso dia a dia com os nossos alunos. Marcos. Marcos, ative o som, por favor. Desculpem, estava com o áudio cortado. Boa tarde a todos e todas, os nossos colegas professores. Boa tarde especial ao nosso convidado, mais que especial, o professor Carlonei, por participar conosco. Muito prazer, sou o professor Marcos Morandi. Estamos nessa empreitada aqui de desenvolver as nossas atividades de formação continuada numa forma presencial online. Um termo, para mim, meio contraditório, mas tudo bem, um presencial online, né? Um presencial à distância, né? Mas, enfim, professor, obrigado pelo convite, obrigado à professora Deise Lago pela dica, pela disponibilidade em pleitear a participação do professor no nosso trabalho, né? Quero agradecer também às minhas colegas, Flávia e Neusimar, ao nosso colega Mike, que fica nos bastidores, dando todo o respaldo para a gente. Nós precisamos muito desse profissional e agradecemos aqui, em público, a colaboração deles. Seja bem-vindo, professor, sejam todos bem-vindos e que tenhamos uma grande conversa com o professor Carlonei. Professor, a sala é toda sua. Assim, a palavra do momento, gratidão pela sua disponibilidade, gratidão até pelo momento pandêmico, por nos unir dessa maneira. Há colegas aqui que moram muito mais distante do que nós, que estamos em Juína, ao noroeste do Mato Grosso. São vários municípios, tem professores de salas anexas de escolas do campo, professores que viajam, que saem das suas casas no período da manhã para conseguir conectar para participar das webconferências, os nossos pares aqui de Juína, que estão trabalhando presencialmente na escola, em turnos, para que não tenha aglomeração, todos nós nos reajeitando e tentando nos adequar a esse momento tão difícil mundialmente. E uma pergunta que vem me causado muitos desafios por que só agora, na pandemia, que estamos valorizando a tecnologia. Então, professor, a sala é toda sua, e eu desejo a todos aí um ótimo encontro, e aproveitemos que é só ir lá no QR Code do convitinho e dar uma lida no currículo do professor, para saber a importância que ele tem na educação do nosso país e também no mundo. Começando, gente, vamos lá, prof.
Então, primeiramente, eu quero agradecer a você, Flávia, né, e a sua equipe. Então, é um prazer muito grande estar com o grupo do Mato Grosso, essa cidade quente. Então, mas que eu gostei, de fato, de Cuiabá, né, uma cidade bastante diferente, né, para a minha realidade, que sou do Nordeste, mas é semelhante no sentido de temperatura, né? Então, a temperatura é parecida, mas aí é muito mais quente, né? E gostei bastante, né? Conheci alguns lugares também dos interiores, fiz alguns passeios, né? No período que nós tivemos livre do evento, e me senti acolhido, né? Pelo grupo, né? Pelo estado em si como um todo. E para mim é um prazer mais ainda agora trabalhar com esse grupo, até porque também eu venho do interior, né? Então eu acredito e sei muito bem dessas realidades. Eu fui professor da educação básica, sei o quanto é difícil também trabalhar na educação básica. Trabalhei no ensino fundamental, da antiga 5ª série à 8ª série, e dei aula no ensino médio também, no 1º ano ao 3º ano do ensino médio, né, que agora é 1ª série, 2ª série, 3ª série, né? Então, eu venho desse chão da escola, que não é fácil, e a labuta é muito grande, porque a gente tem outros afazeres, a gente vai vendo o rostinho de cada um de vocês aí, né? Cada um no seu lar, na sua casa, na sua cadeira, né, no seu celular, na sua cama, né, tomando sua água. Então, cada um do seu jeito, né? Então, isso para mim é muito bom, porque de fato é onde a gente enxerga, né, essa realidade do Brasil, que é um Brasil diferente, e como o Marcos colocava também, nós estamos distantes fisicamente, mas presentes virtualmente. Né? É o estar junto virtual. Então, isso é de grande valia, de grande importância para que nós possamos desenvolver. E falar de tecnologia, né? Falar de gamificação, é falar também dos desafios, né? Que não são fáceis e não são simples. Esse trabalho que vocês leram, que vocês estudaram, foi de um ex-orientando meu de mestrado, e que a gente vai poder dialogar, né? Vocês podem perguntar depois, né? Pede lá, levanta a mão na hora, porque como é um ambiente onde tem muitas pessoas, eu estou olhando aqui, tem 46 pessoas, né? E eu vejo no meu notebook as 46 carinhas, os 46 quadradinhos. Então, depois eu posso mandar para a Flávia, né? Para no final desse momento, desse encontro, vocês abrirem as câmeras, se vocês puderem, não agora, no final, para a gente tirar essa foto e mandar aí para vocês divulgarem e verem esse mosaico, que de fato é um mosaico lindo, né? Com várias imagens, vários rostinhos aí, cansados de trabalhar, porque eu sei que parece que a gente está trabalhando muito mais do que o normal, né? Porque dá muito mais trabalho, a gente precisa pensar uma estratégia, a gente precisa pensar de uma forma diferente, porque trabalhar do jeito que nós estamos trabalhando não é igual ao presencial, né? Porque os olhares são outros, os sentidos são outros, a forma de disponibilizar as nossas atividades são outras. E a gente tem certeza que os nossos alunos, como nós mesmos, professores, ontem eu participava de uma live do meu grupo de pesquisa, e que eu espero também que vocês possam segui-lo lá no YouTube. Eu vou deixar depois no final o cartazinho para vocês seguirem lá no YouTube. E a gente teve problemas no início da nossa live de tecnologia, né? De conexão, porque o professor convidado não conseguia, e olha que era um professor do nível superior, né? O professor convidado ele não conseguia conectar com o grupo. A internet travava, e imagine isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos adultos, né? Não é fácil. A Flávia dizia no início também que tem vários professores aqui no grupo que são de vários lugares do estado e de vários lugares do município, distantes também, né? Alguns da cidade, outros da zona rural, mas que não desanimem. Essa é a minha primeira conversa com vocês, né? Dizer para vocês que não podemos desanimar. É um tempo difícil, mas que isso vai passar, né? A gente não vai ficar para sempre desse jeito.
né? O pior de tudo é a morte, é uma doença incurável, que a gente não tem nem como está acontecendo com esse vírus, né? Não tem vacina, o que a gente precisa fazer é se prevenir, né? E como é que a gente se previne? Ficando em casa ou seguindo as recomendações dos órgãos competentes. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês, para que a gente possa visualizar e dialogar um pouco do que a gente vai discutir, né, ao longo da nossa apresentação de hoje, né? Eu vou compartilhar. Todos vocês visualizam? Alguém fala aí, porque quando a gente compartilha, a tela sai, né? Então, não estou vendo ninguém mais. Sim, professor. Estamos vendo, né? Sim, então, sim. Eu não vejo mais vocês, só vocês me veem e vocês veem a minha apresentação, né? Então, tá tudo ok? Sim, professor. Colegas, respondam no chat, por favor. Pronto. Então, eu estou ouvindo, né? Se alguém disse que está assim, tudo bem. Então, o nosso diálogo da nossa tarde de hoje, a gente vai dialogar um pouquinho, né? Eu já disse para vocês inicialmente, sobre educação matemática e gamificação em tempos de pandemia, né? Do que é que se trata? Então, de onde eu venho, né? De qual lugar eu falo, né? Eu apresento-me para vocês. Eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas, né? Aqui lá na capital, Maceió, né? Nós temos 3 campi. Nós temos um na capital Maceió e 2 no interior. Então, eu faço parte da capital. E dou aula no Centro de Educação, onde eu formo professores dos anos iniciais e da educação infantil. E colaboro, uma vez ou outra, com o Instituto de Matemática, formando também professores de matemática. E a minha disciplina, no curso, é de saberes e metodologias do ensino da matemática, né? Então, como trabalhar, o que fazer, o que desenvolver. Então, a gente precisa pensar, em primeiro lugar, que é o primeiro ponto de diálogo e de discussão que eu vou provocar vocês hoje, nesse momento de tarde. Para mim, já é quase fim de tarde, mas para vocês ainda está durante a tarde, né? Então, esse foi o lado positivo para mim, que eu nem lembrava que no nosso Brasil ainda tem estados com fusos horários diferentes, né? Quando eu fui para aí, eu estranhei bastante. Então, o perfil dos nossos alunos mudou. Isso, de fato, mudou. A minha geração é diferente da geração atual. A geração de vocês é diferente da geração atual. Como nós fomos formados, foi diferente. Como vocês foram formados também, foi diferente. E aí, agora, o que fazer, né? Que métodos de ensino trazer para os nossos alunos? Que metodologia eu devo aplicar, eu devo levar para os meus alunos, mesmo em espaços diferentes, né? Com perfis diferentes. E aí nos leva a trazer algumas reflexões, né? Eu tenho certeza que vocês têm alunos com dificuldade, até mesmo vocês, de locomoção. Começa por aí, né? Às vezes o transporte não chega, né? Às vezes o ônibus atrasa, o aluno chega atrasado em sala de aula, isso é o mínimo. Depois, a infraestrutura da escola, né? Ela não está apta para receber uma determinada metodologia de aprendizagem ou uma metodologia de ensino. E os métodos de ensino, eles vão se modificando. E o que fazer para que a gente possa desenvolver? E aí eu trago uma resposta. Hoje, estudar não é atrativo. Com essa geração que nós temos. Então, não adianta vocês prepararem a melhor aula que vocês tiverem, né, planejado, se eu, professor, não levo aulas atrativas. Por maiores dificuldades que nós temos, ficar apenas com o quadro e o giz não leva mais ninguém a nada, né? Então, eu fui professor da educação básica, lá em 1900 e alguma coisa. E o mesmo período daquela época, parece que a realidade não mudou em 2020, depois de quase 10 anos, né, de docência,
fora de sala de aula da educação básica. E aí eu me pergunto, né? Será que a minha sala de aula está sendo atrativa para o meu aluno? Será que eu estou provocando esse aluno a levar as suas curiosidades, né? A valorizar as suas experiências? E aí eu lembro que a Flávia dizia, olha, tem professores que trabalham em escolas de educação do campo, em escolas de educação indígena, né, em escolas de educação quilombola. Aqui em Alagoas a gente também tem essa mesma realidade. E aí eu dizia, será que a minha sala de aula, a minha aula, está dialogando com a vivência desse sujeito aluno? Então é muito menos motivador, porque o professor ele coloca o livro como centro das atenções, reproduz o livro, o que está lá, ou às vezes ainda minimiza o que está lá pela falta de informação, por alguma dificuldade de conteúdo, ele pula as atividades do mesmo jeito, o que é conveniente para mim eu apresento, e o que não é conveniente eu não apresento. E aí eu vou deixando o aluno como o centro de atenção. Eu não posso ser mais centro de atenção. O meu aluno precisa ser protagonista nesse momento. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Então, precisamos parar para pensar e analisar, e se a minha geração é diferente do meu aluno, eu preciso agora, em primeiro lugar, compreender a chegada desta nova geração. É uma geração que, por maiores dificuldades que ela tenha de acesso, de modo particular, às tecnologias, ela consegue escolher. Eu não tinha acesso a um celular quando eu estudava, quando eu trabalhava. Para onde era que eu ia? Eu ia para uma lan house. E aí, indo para uma lan house, lá existiam diversos sujeitos ao meu redor, que enquanto eu pesquisava, outros estudavam, outros jogavam. Então, essa era a realidade de uma lan house. E hoje a gente tem a possibilidade de ter acesso a um celular. Aqueles que têm acesso. E quando tem acesso, eu tenho certeza que os nossos alunos também têm acesso à internet. Mesmo precária. Às vezes eu, professor, não tenho, mas o meu aluno, ele consegue ter acesso. Ou compartilhando a rede, né? Ou dividindo o espaço com o mesmo computador, né? É uma casa, mas na casa eu não tenho um filho, um sujeito ou uma filha. Eu tenho 5, 4, 6 para um único espaço. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa compreender a chegada dessa nova geração. E, em seguida, fazendo isso, aquilo que eu dizia, eu preciso valorizar a experiência desse meu aluno que vem da zona rural, que vem da cidade, que vem de um bairro periférico, ou que vem de um grande bairro, né, que tem uma estabilidade, que tem uma condição social melhor. Então, mas mesmo assim, eu preciso aprender a reconquistar os nossos alunos e as nossas famílias, que é o que a gente está fazendo agora. Lembro que a Flávia, no começo, ela dizia, a gente lutava muito para levar a tecnologia digital, a internet, para a sala de aula. E levar a internet para a sala de aula hoje, a internet, foi o contrário. Então, hoje, ela está lá nas nossas escolas, paradinha, mas estamos dentro das casas dos nossos alunos, mesmo com todas as dificuldades, mas alguém vai ter acesso. Ou a gente precisa reinventar, precisamos recriar. Né? Eu lembro que um dia desse eu assisti uma reportagem, mas se eu não me engano era do centro-oeste da região, de um estado que fazia fronteira com outro país da América Latina. E a professora, ela não estava trabalhando com a tecnologia digital. Ela imprimiu todas as atividades e nessa cerca que, por causa da pandemia, foi necessário dividir a fronteira, ela levava até a cerca todas essas atividades
para aquele grupo de alunos a partir dos seus familiares. E aqueles familiares que não podiam ir, mas que conhecia algum outro colega, ele também levava para distribuir do outro lado da fronteira. Então, a gente precisa aprender, de fato, a reconquistar as nossas famílias agora, principalmente. Porque as nossas famílias sempre diziam, leva o menino para a escola, passa a manhã toda, ou a tarde toda, ou a noite toda. Estou descansando agora um tempo. E agora mais não. Nesse tempo de isolamento social, os pais, as mães, os responsáveis, aqueles que acolhem os nossos alunos em casa, estão, de fato, sendo como diz o ditado, bombril, né? O multiuso, ele precisa fazer as atividades domésticas, fazer o almoço, o jantar, o café, e dividir a atenção com os seus filhos para estudar. E se esse menino não estudar, sozinho, muitas vezes, ele não vai conseguir. Porque ele não tem essa autonomia como nós adultos temos. E aí a gente precisa encontrar formas de explorar essa diversidade cultural das informações. E aí o que fazer? Aí eu trago questões que eu não tenho também respostas prontas, né? E eu tenho certeza que vocês aí, no estado, no município de vocês, não terão respostas prontas. E que é uma realidade semelhante à nossa aqui no estado de Alagoas, semelhante à de outro estado, mesmo que do sul, de um estado mais desenvolvido, de São Paulo, de Rio de Janeiro, das grandes metrópoles. A gente não está tão distante, não. E a gente não pode desanimar por isso. Então, eu preciso me perguntar, propor modelos novos de aluno a aprender, né, eu devo levar? De que forma eu vou levar esses modelos? Eu preciso criar novas estratégias agora de avaliação. Como eu vou avaliar esses meninos? Como eu vou avaliar essas crianças, os adolescentes e os adultos, se eu não estou lá? Porque o meu sistema, ele foi um sistema de prova tradicional. Nós não trabalhamos com avaliação online. Nós não trabalhamos com outros meios de comunicação para poder avaliar os nossos alunos. Então, como é que eu vou avaliar? Como trabalhar, então, um currículo que eu estou acostumado a seguir a matriz curricular? E agora? O meu aluno, ele precisa dividir espaços também dentro de casa com a família. Não é apenas um horário pré-estabelecido, que é o que muitas escolas e muitos estados estão fazendo, que eu discordo plenamente, né? A gente precisa trabalhar de forma diferente, criar situações de aprendizagem, de ensino, que motivem o meu aluno a se tornar um sujeito autônomo, crítico e responsável por esse processo. Eu só devo usar mídias? Aí eu dizia, não, a gente pode usar outros materiais. Se o meu aluno não tem a internet, eu, professor, eu conheço mais ou menos a realidade do meu bairro, da minha escola, onde eu estou lotado lá para trabalhar. Então, eu preciso criar outras estratégias. Ah, mas eu não posso sair. Hoje a gente pode sair, só é buscar as medidas necessárias. Usar máscara, usar álcool em gel, né? E ir até determinados grupos sociais para levar essas atividades, se eu não tenho as mídias digitais, móveis, para se trabalhar com os nossos alunos. E aí eu trago esse tabuleiro, né? Que é um tabuleiro que a gente está acostumado a jogar xadrez. E aí eu faço essa metáfora desse tabuleiro. Porque é um tabuleiro que tem diversas palavras, vocês vão ver aí, né? O novo leitor, interatividade, a mobilidade, os teclados mínimos, há uma abundância muito grande de lixo, né? A ideia do multiletramento, a coautoria, a autonomia, a hipertextualidade, né? A virtualidade, as interfaces gráficas. Então, são diversos cenários que eu posso ter a liberdade de escolher e de trabalhar com o meu aluno de fato. E qual peça jogar? Qual é o checkmate que eu vou dar para finalizar o meu jogo? Então, infelizmente, a gente não tem essa fórmula. Eu preciso entender que
O meu espaço agora, ele não é mais linear. Ele não segue uma reta. Ele vai ter que ser hipertextual, né? Independente de ter internet ou não. Um momento meu aluno estuda no computador, outro no livro didático, outro com uma apostila que o meu professor enviou, impressa, ou online, ou digital, e aí a gente vai criando estratégias de aprendizagem, porque nós não fomos preparados para isso. E se nós não fomos preparados para isso, a gente precisa reinventar. E hoje, nós somos os grandes atores dessa realidade, né? Precisamos acreditar que, de fato, a gente precisa potencializar as nossas aulas. E aí, como é que eu vou potencializar? Aí, uma das metodologias de ensino é gamificar, né? E aí, que tal gamificar? Então, o que é que, de fato, muita gente entende uma coisa, mas não é outra? Então, a gamificação, ela não significa produzir ou utilizar games, jogos digitais, em ambientes educacionais, em ambientes de sala de aula. Então, a ideia da gamificação, ela vai muito além. Trabalhar com games ou jogos digitais em sala de aula faz parte da metodologia da gamificação, mas ela não é o centro da gamificação. Então, o que é a gamificação? Então, existe um autor, que ele está aí também no artigo que vocês estudaram, o Cape, ele vai dizer assim, que gamificação é usar pensamento de jogo, estética e mecanismos baseados em jogos para engajar pessoas, motivar ações, promover aprendizado e resolver problemas. E olha como vai muito além. Porque se a gente trabalha apenas com o jogo digital, o game, ele não se restringe a isso, dependendo do jogo que eu escolho. Então, gamificar é levar estratégias do jogo digital, mas em ambientes que não são digitais, como, por exemplo, a sala de aula. E é onde eu vou mostrar a dissertação do meu orientando, que ele trabalhou nessa perspectiva. Ele não trabalhou com game, com jogo digital, mas ele trabalhou com elementos de games dentro de sala de aula de forma presencial e com material concreto, com folha de papel cartolina, de chamex, né, de duplex, qualquer tipo de papel. E aí, a gamificação, ela traz do mesmo jeito que os games, para quem joga, ou para quem tem alguém da família que joga, o que é que eu posso fazer? Eu tenho os objetivos, eu preciso ter regras, eu preciso apontar desafios e eu preciso premiar. Porque é isso que está lá no jogo. Eu só avanço no jogo digital. Eu só avanço se eu passar de uma fase para outra. Então, do mesmo jeito, é de forma presencial. Eu só avanço um desafio se eu conseguir resolver uma situação, problema. E lá no game, se eu ganho vidas, né? Eu ganho prêmios, eu ganho possibilidades para criar habilidades de jogo dentro dessa situação. Então, a gamificação é promover ambientes de jogos digitais em ambientes não digitais, né? Que é a ideia do nosso espaço presencial. E aí a gente precisa ter 5 situações. Eu preciso desafiar, que aí eu coloquei essas portas. Eu preciso propor situações de aprendizagem que apresentem uma solução, que dê recompensa, né, para os nossos alunos desenvolver, que tenha um feedback e que tenha esse reconhecimento. Tudo isso acontece lá dentro dos jogos digitais. Só que agora eu vou trabalhar de forma física, presencial. E aí, professor, como é que eu vou fazer isso agora com os nossos alunos distantes, cada um no seu canto? A gente precisa parar para pensar. Eu não sei também. Eu nunca fiz, né, um jogo digital
todo mundo um jogo presencial de forma virtual, cada um agora no seu canto. Mas aí o que é que eu devo fazer? Apontar elementos dos games, dos jogos digitais. É apresentar desafios para os nossos alunos. Olha, tem algumas recompensas. Apresentar os feedbacks, porque os nossos alunos vão nos perguntar. Né? Se eu montei um grupo no WhatsApp, eu preciso criar regras nesse grupo de WhatsApp. Não permitir qualquer mensagem, não permitir qualquer questionamento. E o professor precisa ficar atento também e dizer, olha, a gente vai responder as perguntas de vocês lá no grupo de WhatsApp, mas isso também não é online, não é síncrono, não é na mesma da hora. Ele pode ser assíncrono, né? Vai ter um momento que eu não vou visualizar, em outro momento eu vou visualizar. Então, para a gente definir algumas atividades de games, né, baseado na gamificação de forma presencial, eu aponto aí para vocês como sugestões, baseado em alguns autores, que também tem lá no artigo, 6 etapas, né, para que vocês possam trazer atividades para os seus alunos. O primeiro passo é definir objetivos. Isso a gente faz de forma presencial, na nossa aula do dia a dia. Eu preciso delinear o comportamento do meu público-alvo. Eu preciso saber quem são os meus sujeitos, né, como é que eles se comportam. Eu preciso traçar um perfil para esse grupo de alunos que estarão desenvolvendo essas atividades propostas. Para, a partir daí, descrever os jogadores. O que é descrever os jogadores, professor? Eu agora vou dar nomes, né, fictícios, para a coisa ficar bem interessante, bem instigante, bem curiosa. Dar nomes a esses avatares, a esses sujeitos, por exemplo, né, para que esses sujeitos se sintam presentes, mesmo distante. Conceber ciclos de atividades. Então, depois que eu criei os meus objetivos, que eu criei o meu perfil dos meus sujeitos, que eu descrevi esses sujeitos dando nomes fictícios ou não, eu preciso agora montar as minhas atividades, né? Quais são as etapas? Quais são os caminhos que esses alunos irão desenvolver? E aí eu não posso esquecer que a ideia da gamificação precisa promover diversão, porque o jogo digital promove. E aí, se eu estou trazendo elementos dos jogos digitais para uma forma que não é digital, é presencial, mesmo que distante, eu preciso fazer com que esses alunos se movam, né, se movimentem. E como é que eu vou ver que eles estão jogando, que eles estão desenvolvendo? Manda criar vídeos, né? Fazer vídeos, ou no YouTube, ou no celular, ou numa máquina fotográfica, ou no próprio notebook, no computador, no webcam. Então, é criar possibilidades para implementar as ferramentas apropriadas. Que ferramentas apropriadas são essas, professor? São os recursos didáticos que vocês estarão desenvolvendo na sala de aula. E aí eu vou começar apontando algumas experiências. Então, a primeira experiência, que aí vocês estão visualizando, é o grupo de alunos da pesquisa do mestrado que nós desenvolvemos, e essa pesquisa é a pesquisa do texto que vocês leram, e aí aquele de vermelho é o meu orientando, né, o professor Wilson, com uma turma do 4º ano dos anos iniciais, né? E essa turma do 4º ano, que é uma turma, vocês estão vendo aí, tem em torno de 20 e poucos alunos, numa faixa etária entre 12 e 13 anos, e ele desenvolveu atividades de games digitais, só que de forma presencial. O que foi que ele fez? Ele criou uma tabuada, né? Vocês estão vendo lá no quadro branco. Ele criou uma tabuada móvel. E aí, nessa tabuada móvel, ele dividiu a tabuada em cores diferentes, porque aí são os momentos de ranking, como a gente pode dizer. Né? Os alunos, eles vão avançando, e a partir do momento que eles iam desenvolvendo as atividades, eles iam modificando de cores, e ou na linha vertical, ou na linha horizontal. E para essa atividade que foi desenvolvida com os alunos, foram atividades das duas operações, de multiplicação e de divisão.
que era uma realidade que os alunos estavam tendo dificuldade em multiplicar e dividir, né? Trabalhar com a ideia do campo conceitual. Então, ele desenvolveu essa atividade, tem lá um aluno próximo, porque existe também a ideia de colaboração, os alunos entre si, eles dialogam, né, a partir do momento que são desafiados. Então, esse foi um primeiro momento. No segundo momento, no outro dia, né, a gente já percebe que Ilson não mais está de camisa vermelha, Ilson agora está de camisa listrada, que aí foi um momento de propor atividades, não mais com a tabuada do jogo, mas a tabuada tradicional. E essa tabuada tradicional era uma tabuada que os alunos precisavam resolver as atividades para ganhar medalhas. São os prêmios, como eu dizia logo no começo da fala, quando a gente dialogava um pouco sobre gamificação. E os alunos, eles vão se envolvendo, vão se misturando, alguns dispersos. A gente observa pelos comportamentos das fotos que alguns alunos, por exemplo, que está encostada lá no mapa do Brasil, né? Tem uma menina que ela está virada para o lado de cá, de lado, que nem olhava para o quadro, ela estava olhando. Mas assim, mas isso não significa um motivo para a gente desanimar. A gente tem que acompanhar e tem que seguir. Então, essa atividade foi da dissertação do Wilson. Um outro momento de gamificação que nós desenvolvemos, vocês estão vendo aí alguns alunos já adultos, são os meus alunos da faculdade aqui de pedagogia, né, na Universidade Federal de Alagoas. Então, as nossas aulas, elas não mais se restringem apenas a espaços fechados de sala de aula, como nós fomos formados. E aí eu precisava reinventar as minhas aulas, porque esses professores serão professores de alunos diferenciados, que zapeiam, que escolhem o que querem aprender, né? E aí eu apontei alguns desafios para eles, né, por meio de um caça-tesouro. Então, eu trabalhei com atividades de gamificação, só que em um outro espaço que não é um espaço digital. E os alunos teriam que encontrar um tesouro, né, os desafios, para poder resolver, né? E aí eles estão aí reunidos em grupos, tentando decifrar o tesouro para resolver algumas questões, que ao final, olha a alegria desses meninos aí, né? Então, é mesmo que uma criança, um adolescente, um adulto, ele se mobiliza para aprender, ele tem que se sentir motivado, então uma atividade como essa também há motivação quando se encontra o tesouro, né? Quando essa menina que está aí, essa minha aluna, ela está com o braço suspenso, com uma caixinha de bombom de chocolate quando ela encontrou o tesouro, que é a ideia do prêmio, né? Que é a ideia da vida lá no jogo digital. Uma outra possibilidade, que quando vocês tiverem a oportunidade também, que vocês podem desenvolver, para quem já está numa fase de trabalhar com adultos, é trazer as redes sociais para as nossas salas de aula, né? Eu saí da rotina apenas do quadro e o giz, e aí a gente está tendo momentos de formação nessas imagens com os meus alunos, no momento das minhas aulas, desenvolvendo algumas atividades de jogos, né, numa turma do noturno, quando a gente foi discutir o conteúdo de geometria plana para os anos iniciais. E aí eu disse, olha, a gente precisa compartilhar essas imagens, a gente precisa compartilhar o que a gente está fazendo em sala de aula, o roteiro do jogo, o roteiro da atividade. Vamos montar um grupo fechado, um grupo de WhatsApp, ou um grupo de Instagram, ou um grupo de Facebook, lá para que apenas os meus alunos visualizassem lá. É uma outra possibilidade. Algo também que eu tenho certeza que os alunos de vocês iriam adorar é criar histórias em quadrinhos, porque falam a linguagem deles. Essas imagens das histórias em quadrinhos não foram imagens prontas, são imagens elaboradas e criadas pelas crianças dos anos iniciais, quando eles estavam estudando sistema de numeração decimal. Então, a gente apenas solicitou para elas para montar uma história em quadrinho daquele conteúdo. Não dissemos lá qual seria o aplicativo, qual seria o site, para ver até onde esse sujeito iria. E eles desenvolveram
por livre e espontânea vontade. Cada um do seu jeito. Essa é uma das, mas foram mais de 20 histórias em quadrinhos, das mais variadas, dos mais variados enredos e dos mais variados cenários e personagens que apareceram. Uma outra possibilidade também, já que a gente está tão preocupado e procurando fazer o quê em sala de aula, eu sugiro que vocês, quando tiverem a oportunidade, acessem lá na internet o portal do professor. É uma mão na roda o portal do professor. Lá no portal do professor tem espaços dos mais variados possíveis, das mais variadas áreas do conhecimento. E o professor ele pode se permitir a usar esse material para a sala de aula, para desenvolver com seus alunos, né? É gratuito, é free, é aberto, basta fazer um cadastro. Uma outra possibilidade são os jogos digitais, os aplicativos, por exemplo. Eu tenho certeza que os alunos de vocês jogam. Alguns, né? Não vamos dizer todos. Mas esses que jogam jogos digitais pedagógicos, educacionais, ou são jogos de entretenimento? Escolheu lá no Play Store, na loja lá virtual dos aplicativos e baixou. Muitos estarão jogando nos seus celulares, tablets, notebooks, com aplicativos de entretenimento. E esse aplicativo que está aí nesse cenário não é um aplicativo de um jogo digital, é um aplicativo de entretenimento. Esse cenário que aparece aí é o cenário do jogo digital chamado Moana, né? E aí, se é um cenário digital chamado Moana, eu, professor, preciso agora problematizar esse cenário. E aí eu pedi para essas crianças, fiz um print da tela, eles reconheceram o cenário, alguns não e outros sim. E o que foi que nós fizemos? Fomos problematizando. Olha, vocês estão vendo a plantação aí de laranja que Moana plantou para sustentar a sua ilha, a sua aldeia? Sim. O que é que a gente consegue visualizar aí? Eu estou vendo figuras planas. Eu estou vendo quadrados. São 9 quadrados que tem aí. E aí, desses quadrados, eu vou explorar mais os conteúdos. Eu vou agora trabalhar com áreas de figuras planas. Se é um quadrado, eu vou trabalhar a área do quadrado por meio do aplicativo. Eu posso trabalhar perímetro, grandezas e medidas. Basta a gente ir problematizando a nossa proposta pedagógica. Então, é a ideia do planejar. Eu não posso fazer as coisas achando que está ótimo. Eu preciso primeiro planejar. Uma outra situação é o desenho animado. Mesmo distante dos nossos alunos, propõe desenhos animados para eles e problematizem. E aí, depois do desenho animado, aí monta um questionário, monta uma atividade que envolva aquele desenho que fale a língua do meu aluno. Que aí a gente vai saindo da rotina apenas do livro didático e explora conteúdos matemáticos, como, por exemplo, na fachada da escola, né, dessa casa, eu tenho formas geométricas. Na fachada da frente da casa, né, eu tenho formas geométricas. Eu tenho outros conceitos aí que eu posso trabalhar com a geometria plana ou a geometria espacial. Outra possibilidade dessa imagem são os infográficos, né? Quem foi da época da revista Super Interessante, a Super Interessante, hoje que ela está também virtual, né, não mais apenas com assinatura, ela apresentava muito infográfico. E isso ninguém nunca explorou, né? E aí a gente pode voltar a isso para as nossas áreas de conhecimento. Explorar os infográficos depois que o aluno estudou. Então, vocês apresentaram a atividade para os alunos de vocês, o conteúdo, e depois agora propõe que eles elaborem um infográfico e deixa eles bem livres. E eles vão criar, como criaram os meus aqui. São alunos do 5º ano que desenvolveram esse infográfico, e tiveram vários infográficos, né, para poder desenvolver o conteúdo de adição e subtração, que era o conteúdo que a gente estava trabalhando num projeto que a gente desenvolveu. Outra coisa que eles gostam bastante, porque a geração é outra, lembra lá do começo? Os memes.
é uma outra coisa que a gente pode explorar nas nossas aulas. Olha só como é interessante esse meme. Quanto é 1 menos 1? Aí a criança diz, não sei. A professora volta a dar um outro exemplo. Eu tenho uma manga. Se eu como essa manga, o que sobra? O caroço. Então, é um meme, né? Mas que, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando o conceito de subtração, né? O conceito de retirar, de diminuir, né? Para poder facilitar a compreensão dos nossos alunos. A ideia da produção dos vídeos também é importante e bota os meninos para explorar, né? Essas ferramentas. O problema é que a gente se imagina que não tem a possibilidade, mas com certeza a criatividade os alunos têm de montão. Aí já são alunos da graduação, né, os meus alunos, quando eu pedi para eles elaborarem vídeos pequenos, de no máximo 5 minutos, para não ficar tão longo, e que pudesse apresentar um conteúdo específico. Então eles elaboraram do jeito que eles quiseram, do jeito que eles acharam que era conveniente. Então aí também é uma outra possibilidade, é o Scratch, é um aplicativo que ele roda no celular, e ele roda também no notebook e roda no tablet, que pode se programar atividades de programação sem precisar saber programar. Eita, agora o professor quer que eu seja um programador lá de Scratch. Não precisa. Até quem não sabe programar, o Scratch, ele é autoexplicativo, né? Existem esses comandos. Eu não sei se alguém aí já ouviu falar no logo. O logo da tartaruga, ó, tem muitos anos. Como só tinham poucos comandos, aperfeiçoaram o logo e montaram o Scratch. E aí só é ir montando com as pecinhas e dizendo de fato que se quer trabalhar. Para quê? Para gerar, por exemplo, um jogo. Essa tela que aparece aí de probabilidade de conteúdo, é um conteúdo, é um jogo digital que foi elaborado a partir do Scratch. Como, professor? O professor, ele planejou, viu que ele queria montar, e aí, nesse cenário, onde tem a área de blocos dos comandos, né? E depois, onde tem o gato lá, o palco, esse palco é onde vai aparecer essa imagem aí já montada. Vocês escolhem o personagem, né? Escolhem o cenário que vocês querem, coloca como imagem, coloca como figura, e não se desesperem. Bota os meninos para fazer, bota os meninos para criar, para vocês verem o quanto de coisa vai aparecer boa e significativa. Outra possibilidade é a ideia da realidade aumentada, né? Que também é gamificar. Nós estamos trabalhando com a ideia de jogo, mas em um ambiente que não é de jogo. Isso é o conceito de gamificação. Então, tinha aquela imagem ali colorida, né, cheio de triângulos, e naquela imagem, os alunos programaram para aparecer uma mensagem, porque eles estavam trabalhando com o caça-tesouro. E aí, quando eu botava o celular em frente dessa imagem, o meu aluno aparecia no celular dele uma mensagenzinha. Por quê? Porque era a ideia de realidade aumentada, né? Eu, junto com eles, professor, o senhor ensinou eles a fazerem isso? Não, porque eu acredito muito no aprender fazendo. E o aprender fazendo é o aprender pôr a mão na massa, né? Aí uma outra atividade, né? Eu já estou encerrando, para a gente poder dialogar mais um pouco. Também uma atividade de realidade aumentada. E eu vou enviar depois para a Flávia esse slide, esse PowerPoint, eu vou enviar para ela. E aí, nesse link, esse endereço que está aí da Educapes, eu tenho lá o roteiro da atividade que aquele meu orientando desenvolveu sobre o conteúdo de multiplicação e divisão, com a gamificação. Então, lá tem um roteiro que a gente denominou como gamificação em sala de aula, como uma proposta didática para o ensino do campo multiplicativo. E aí, nesse link, vocês colocam lá na internet e vai abrir já direto no arquivo que vocês podem visualizar. E aí eu encerro, né, esse momento meu de apresentação, dizendo para vocês assim,
Nosso medo maior é de que sejamos incapazes. Nosso medo maior é de que sejamos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos amedronta. Perguntamo-nos, quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda ao mundo. Não há nada melhor, não há nada de brilhante em encolher-se para que outras pessoas não se sintam inseguras em torno de si. É à medida que deixamos a nossa própria luz brilhar que damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. É o conceito de Nelson Mandela, quando ele diz assim, faça o seu talento brilhar. Então, você, professor, nesse momento de isolamento social e de distanciamento, não se desanime, não desanime-se. Né? Faça, de fato, o seu talento brilhar. Mostre o potencial que vocês têm. Acredite nessa realidade. Eu lembro muito bem que na época do Enem, era uma época de uma grande greve que teve aí no estado, ou foi no município, e aí teve uma grande manifestação, uma grande resistência. A gente precisa se resistir e se sentir valorizado. E aí eu agradeço, Flávia, né, e sua equipe e os seus professores, o meu muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, tá aí o meu e-mail, né, particular, né, está aí. E segue a gente lá nas redes sociais. Faz a sua inscrição no GPTPEM, o FAO, lá no YouTube, se inscreve e acompanha as nossas lives. Flávia participou de uma ontem, ela estava presente com alguns outros professores também lá. Nos segue no Facebook, no Instagram e vai dialogando. A gente está sempre lá e basta nos perguntar que a gente vai estar respondendo. Na próxima quarta-feira, por exemplo, tem uma próxima live, né? O meu muito obrigado e eu agradeço, Flávia. Ai, professor, estou até sem ar. São tantas possibilidades de utilizar a gamificação sem a conexão, né, da internet e a tecnologia móvel, que às vezes nos falta essas ideias. Eu, particularmente, nunca havia lido nada sobre gamificação, embora eu descobri que a utilizava, eu não sabia que isso era gamificação, né? Aí eu li o artigo e falei, nossa, mas eu já fazia isso sem saber, que era porque eu consegui alfabetizar uma criança de 11 anos com deficiência intelectual através do Minecraft. Isso. Que eu não sabia o que era o jogo. Aí o pai comprou o jogo, o menino só falava no jogo, mas aí eu tive que aprender o jogo. É claro que eu não sei jogar que nem o menino, mas aquela ocasião é o que eu tinha que ele demonstrava de ter interesse. Aí, ao ler o seu material e do seu orientando, eu percebi, nós fazemos gamificação, como nós fazemos metodologias ativas. Com certeza. Não digitais, né? Porque nós não temos nas escolas. Nós, professores do estado do Mato Grosso, tivemos o desmonte dos laboratórios de informática. Aqui também do mesmo jeito, né? Então, é claro que aqui os laboratórios se tornaram bibliotecas tão importantes quanto, mas nesse mundo que avança a tecnologia, né, não há como andar para trás, mas nós andamos. E então aí vem a ideia desse artigo que é possível fazer a gamificação, que em certo momento os nossos alunos terão acesso, né? Talvez não hoje, no nosso espaço, nesse tempo, mas eles chegarão, independente de onde eles estão inseridos hoje. Tem uma realidade, algum colega de Guariba, eu estive em Guariba, é um distrito de Colniza, há 3 anos atrás, que são matriculados, assim, 700, 800 alunos. Na época da seca, os pais trabalham nas madeireiras. Quando vem a época da chuva, eles vão embora. A escola para, né? Aí a escola fica com o mínimo de alunos, aí o trabalho que estava sendo constituído para, o aluno às vezes não dá continuidade no estudo, né? Mas
partindo do que temos, também podemos gamificar, né? E é o que eu sempre digo, a gente precisa sair da caixinha de que ter que cumprir, né, apenas aquela matriz curricular, né? A gente precisa, de fato, estudar essa realidade. Quando eu digo lá que o meu aluno ele não tem essa possibilidade agora, aqui também tem, né, muitas escolas de educação no campo, por exemplo. Então, vai ter um momento que as crianças, os adolescentes, precisam ir ajudar os pais nas lavouras, nas plantações. Então, a escola para um período, né? E aí, o que é que eu devo fazer? E aí, cabe o professor planejar. Então, a gente não pode ficar com essa paranoia, né? A gente fica com a paranoia de ter que cumprir, né? Porque a Secretaria de Educação, o município está cobrando, mas a gente precisa se ousar. A gente não pode ter medo, né? E quando a gente se ousa, e que uma realidade prática deu certo, com certeza, esse exemplo vai arrebatar uma multidão. Sim. Professor, nós sempre pedimos aos professores que queiram fazer pergunta que abram o microfone, né? E abre, se puder abrir a câmera para eu ver a carinha de vocês, né? Eu estou vendo alguns, acho que já cansados, né? Cansados de ficar dentro de casa, eu acho, né? Porque cada um tendo a sua realidade, está buscando participar, nós somos muito gratos a todos esses colegas, nós conhecemos a realidade de muitos, nós sabemos o quão é difícil o dia a dia. E nós sabemos também não é diferente, não. É Brasil, né, professor? Não adianta ficar falando do Mato Grosso, é Brasil. Pode estar em lugares diferentes, mas a realidade é a mesma, né? O país é o mesmo, né? Professores... E aí eu fico imaginando, 2014, eu fui num evento em Manaus. Eu nunca imaginava que eu iria me parar na região norte. Fui a Manaus, né? Capital mesmo. E quando eu cheguei lá, que eu me deparei com aquela realidade, eu disse, meu Deus, será que eu me adaptaria? Quando eu vi aquele monte de rio, aquele monte de barco, escolas dentro dos rios, né? Porque tinha os barcos escolas, e muitas escolas distantes umas das outras, quando os professores começavam a falar das suas realidades, que passavam a manhã inteira dentro do rio navegando, né, para chegar até aquela escola barco. E assim, o mundo não parou, né? Aquele grupo se adaptou àquela realidade, né? E a gente precisa ir se adaptando, né? Então, nós não estávamos preparados. É uma coisa diferente, nova, para tudo, desde o mínimo até o máximo. Escola, banco, justiça, né? Tudo. Tudo teve que se adaptar, né? E aí, buscando essa adaptação, é uma nova realidade, que eu tenho certeza que a gente vai sair dela diferente, né? Amém. E eu espero que seja para melhor. E acreditando que esses desafios todos que nós desenvolvemos distantemente, a gente possa levar isso também depois como exemplos para as nossas escolas, para as nossas salas de aula, porque a gente aprendeu, né, na marra, a produzir um vídeo. Porque ninguém a produzir um vídeo, mas a gente aprendeu na marra, né? A gente aprendeu a usar, por exemplo, o Google Meet, né? Fazer videoconferência, fazer lives e mais lives. Eu espero que esses momentos de aprendizagem nossa possa levar isso depois para as nossas salas de aula, porque é mais uma experiência, é mais um espaço metodológico para as nossas escolas, né? Para os nossos alunos. E eu tenho certeza que a gente vai voltar muito diferente. Uhum. Professora Neuzimar, quando você coloca essa questão dos desafios que nós temos que enfrentar, eu penso que este momento, isolados, em casa, fazendo formação à distância, vai servir para eu pelo menos faço essa avaliação, que vai servir para essa reflexão, para a gente pensar que quando voltarmos a ter o contato com os nossos alunos, a termos aulas presenciais, a gente seja diferente. Perceba que os alunos não são mais como nós fomos, né, quando éramos crianças e adolescentes. Eu penso assim que
às vezes, para nós, profissionais, os adultos, né, que estamos no... É difícil de sair dessa mudança, de perceber que hoje nós não temos mais alunos como quando éramos crianças, né? Então, eu penso que esse momento de isolamento, de leituras, de busca, né, do conhecimento, está me fazendo fazer essa reflexão, está me fazendo pensar que eu preciso ser mais dinâmica, né? Não dá para ficar dentro da caixinha, como você mesmo disse. Não mais. Flávia. A nossa... Itaibele está falando, mas eu não estou ouvindo. Só uma informaçãozinha do administrativo. Nós disponibilizamos um link no YouTube para que outros professores do Estado participassem, porque o professor Carlonei, ele é o autor do artigo. Professor, esse artigo está sendo estudado por todos os professores inscritos nessa formação no Estado. Então, é um privilégio, é um ganho para a educação. Então, nós disponibilizamos, e também para os alunos do professor e professores do Brasil, só que a conexão é péssima, a gente está recebendo muita reclamação que o vídeo está picotado, mas, enfim, prof, depois nós disponibilizaremos a gravação para o senhor, eu envio para o senhor, tá? Aí agora eu vou fechar o meu, eu sempre fecho, professor, o meu vídeo e o meu áudio para a conexão ficar melhor, tá? Correto. Mas estou aqui coladinha, tá? O professor Maurício também quer falar, prof? Então vai a Itaibele primeiro, aí depois o professor Maurício, tudo bem? Oi. Sobre a palavra ousadia que o professor usou e que a gente cada vez mais está tendo que encarar isso nesse momento de pandemia, nesse momento de educação à distância, e quanto que a gente precisa avançar ainda mais. Eu estou nessa nova geração inserida, vim com as novas tecnologias ainda, meio que vim inserida nisso, né? Não sou nativa, mas está mais perto de mim as novas tecnologias do que para os outros professores. Ainda enfrento muita dificuldade para conseguir usar esses mecanismos e tendo claro que aqui no Mato Grosso, por exemplo, apesar de a gente usar muito discurso que todo mundo tem acesso ao celular, às tecnologias, à informática e blá, 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 isso é muito falso, porque nós temos realidades como Guariba, a própria Juína, em outras cidades, que o menino muitas vezes trabalha na lavoura, por exemplo, para tentar conseguir um celular, e muitas vezes o celular somente para jogar dentro da sala de aula, para falar que possui ele, mas que não tem um acesso à internet. E eu percebo que a gente, apesar de falar muito de educação, mesmo na década de 60 para cá, a gente não avançou muito na educação. E a gente conseguiu ver isso com essa pandemia. Apesar dos avanços intelectuais e tudo mais, mas a pandemia, ela foi como se fosse um raio-x para a gente ver que a gente ainda tem um fazer metodológico muito arcaico. A nossa educação não atinge todo mundo, porque mesmo nesse período de pandemia, se os alunos tivessem mesmo gosto para estudar, tivessem inserido uma educação de qualidade, eles estariam fazendo essa educação também acontecer em casa. E a gente cobra, às vezes, muito do pai, do professor, que seja o professor criativo, blá, 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 mas a gente esquece que a formação não nos coloca nisso ainda. Então, a gente precisa avançar muito enquanto formadores, enquanto educação em sala de aula. Sobre a gamificação, outro jogo que eu adoro, que a gente usava muito na biblioteca pública de Juína, era o RPG. Ele é uma realidade bem bacana e que dá para trabalhar com tabuleiro. Tem lá como se aprende a jogar e tudo mais, e você pode fazer para o tabuleiro com cartolina e tudo mais. Eu não sei jogar ainda, mas eu jogava com os meninos que faziam o jogo e traziam prontos. Então, era um desafio que eu jogava para os meninos, que eram do ensino médio, que iam visitar a biblioteca. Toda quinta-feira, eles jogavam na biblioteca e o desafio era que eles montassem o jogo do RPG voltado à história e geografia de Mato Grosso. Jogava com eles, mas eu não sabia como que montava o tabuleiro. Mas eles sabiam, isso era interessante. Então, assim, Itaibele, é onde a gente percebe que é a ideia da gamificação, né? É o jogo
em ambiente que não é o jogo digital. Então, quando você coloca lá que eles transformaram o RPG, que era digital, numa cartolina, é um comentário bastante importante, porque às vezes o professor, ele reclama muito de material didático, né? Porque a gente só pensa no material didático sofisticado. E isso me incomoda muito, porque a gente tem nas nossas mãos os mais diversos materiais, né? Desde uma garrafa PET em casa, desde a tampinha de garrafa, a tampilha, o palito de picolé, o jornal, a própria caixa de papelão. E aí não precisa eu ter materiais sofisticados para elaborar uma atividade. Dar poder aos nossos alunos. Essa é a frase mestre da nossa realidade. A gente precisa dar poder a esses sujeitos, porque nós não estamos mais como centros do universo, como professor apenas sendo protagonista. Pelo contrário, a gente precisa agora mostrar que de mãos dadas, juntos e misturados, a gente pode fazer muito mais. Fazer esse mix, essa salada mista, né, que a gente pode criar um sabor diferente, né, dentro das nossas salas de aula, independente de estar fisicamente presente. Estamos presente, né, Marcos, virtualmente, estar juntos virtualmente. É porque nós queremos a pele. É a pele, né, que já é da gente. A gente não foi acostumado a viver desse jeito. E aí, quando eu vejo algumas pessoas aqui falando, né, falaram aqui agora no chat que apareceu, na educação infantil, a gente usa muito material concreto, né, de reconhecimento, de objetos, e a matemática, ela é muito lúdica. É porque a gente só sai da caixinha quando se sente desafiado. Como nós estávamos precisando, o momento foi esse, então a gente se sentiu desafiado, como precisando reinventar a nossa prática, né, com materiais das mais diversas qualidades, né, e aí não precisa se preocupar com um grande material, né, que traga essa qualidade, né, de elaboração. E aí, de fato, alguém colocou aqui, imagina as nossas escolas indígenas e quilombolas. Com certeza, mas o primeiro a estar à frente de tudo isso é o professor, né? As crianças, os adultos, os jovens, eles não estão sozinhos. E aí o professor daquela realidade foi algo que eu gostei muito, que eu vi de perto um monte de índio, né, nesse encontro que eu fui aí em Cuiabá, fiquei encantado. Teve uma feira de matemática que tiveram muitas crianças, e um grupo era índio. Eu saí de lá, tenho fotos até hoje, né? Saí de lá encantado com os cabelos, a cor do cabelo, o jeito das crianças falarem, porque ela trabalhava com esse conceito que alguém mostrou, aí a etnomatemática. E aí eu tinha uma aluna que ela foi também para o evento, ela é minha orientanda, né, defende agora esse ano, e o trabalho dela é sobre alfabetização matemática por meio da etnomatemática na educação de jovens e adultos, né, porque ela é professora da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. E aí ela também ficou encantada, né, por causa da situação, né, de processo de aprendizagem, que é o multi, né? A gente fala tanto em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, então essa é a hora da gente pôr em prática aquilo que, de fato, a gente estuda teoricamente, né? A Madalena está ali já com o microfone ligado. O professor Maurício, primeiro, depois a Madá. Pedi para a Madá dar um depoimento, tá? Professor Maurício. Cadê ele? Porque a tela está tão grande aqui para mim. O Maurício, eu encontrei ele. Eu queria só agradecer aí a presença e a participação do professor, e eu quero dar uma pequena contribuição. Não estou fazendo propaganda nenhuma, não vendo e nem sou representante, simplesmente quero fazer uma apresentação de um produto que eu já uso
Eu fiz a aquisição através da Smart Editora, que é um pendrive da Smart Editora. Esse é de língua portuguesa que eu trabalho, mas tem de todas as disciplinas. Tem todo o conteúdo didático, tem lúdico, brincadeiras, jogos, uma infinidade de jogos para se trabalhar no dia a dia, durante as aulas, e é possível de fazer adaptações para que seja uma aula produtiva e uma aula diferente. Então, tem de todas as disciplinas. Quem quiser, acesse lá o site da editora, faça a aquisição. Ele custa menos de R$100 e você parcelar até 10 vezes no cartão. Então, só não trabalha com essas metodologias se não quiser, porque tem muito, de todas as disciplinas. É só mesmo essa contribuição e agradecer a todos aí a participação e fiquem com Deus. Obrigado, Maurício. Obrigado, professor. Depois coloca lá no nosso grupo o endereço, tá? Madalena, professora conta quanto está ganhando de comissão, hein? Oi, Madalena. Prazer. Eu sou professora alfabetizadora, é assim o que eu gosto de fazer. Ótimo. E assim, a Flávia lembrou de uma prática sobre as caixinhas de fósforo, escondidinha as sílabas dos animaizinhos que eu colava em cima das caixinhas. E aquilo ali para a criança montar a palavrinha, o nome do animalzinho, a criança, ela vê assim como algo muito... Sim, para a gente pode ser mínimo, mas para eles é o máximo. Exatamente, é algo assim que eu vi que evoluía muito. Entre outras, eu lembrei agora de uma situação que, agora ano passado, eu trabalhei com os alunos, que uma colega me sugeriu, ela falou assim, olha, trabalho ditado molhado. Eu falei, mas como que é esse ditado molhado? Compra aquela garrafinha que espirra água, assim, Sim. Esqueci o nome. E aí você, num papel toalha, você escreve a palavrinha com canetão, você cobre e coloca lá e você está trabalhando. Dá o sprayzinho para o aluno, ele vai lá. Cada espirrada é uma peça. É a mágica, né? É a mágica. Não, aquilo ali evoluiu para produções, e todos os dias eles queriam ditado molhado, todos os dias. Então, na minha turminha, assim, ano passado, foi muito bem aproveitado, várias técnicas outras, assim, que foram utilizadas. Como você falou, com o pouco, a gente pode fazer também o muito, né? Com as coisas assim. Com certeza. Não é? A gente reclama muito, né? As coleções com tampinhas, você falou ali, nós estávamos agora no início do ano fazendo coleções, que eu trabalho na rede municipal também, com as tampinhas, né? Eles trabalham as cores, trabalham a quantidade, e as crianças gostam, eles trazem de casa. Então, são simples. Não, você é maravilhoso. Parabéns, professor. Obrigado. Um abraço. Mas essa realidade é verdadeira, Madalena. Assim, quando a gente trabalha com criança, né? Até com os adultos, quando a gente mobiliza esses saberes, a gente só precisa planejar, né? Pedir para o grupo levar material, né? Que eu tenho certeza, e dos materiais mais simples, palito de picolé, jujuba, quem vai trabalhar, por exemplo, com geometria, vai ter um monte de possibilidade para trabalhar. Por quê? Olha, diga, Madalena. Professor, eu trabalhei com aresta, vértice, no primeiro aninho. Nós trabalhamos com a jujuba, com a massinha de modelar, e eles aprenderam. No primeiro aninho eles aprenderam. Agora você falando, eu lembrei. Né? Então, são situações assim que é muito prazeroso. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Ninguém está aqui preocupado, o importante é que o grupo se envolva e desenvolva o conteúdo da melhor maneira possível, né? Pode ser mínimo, mas que a gente possa fazer o máximo para eles. Porque se a gente é motivador, aquilo que eu colocava no começo, se a minha aula ela não é motivadora, eu não vou promover a aprendizagem, né? Então, eu preciso, de fato,
A Neucimar ali, nossa formadora do CEPAPRO, que a gente fez o pacto, a Flávia, são pessoas assim muito capacitadas. O Marcos, nós tivemos um programa pró-formação em 1999, esplêndido esse programa, muito avançado para a época, né? O Marcos esteve junto com a gente. Então, eu vejo assim que muito nos foi já oferecido, agora vai a parte da gente também evoluir. Tudo de bom para o senhor, professor. Obrigado. Falar. Mas parabéns pela iniciativa, né? E continue, não podemos desanimar, né? A gente sabia que professor ganha pouco e trabalha muito. Então, ninguém pode reclamar. Ninguém obrigou vocês a estarem na posição de professor, né? Eu digo também como professor que hoje estou, né? Mas apesar de estar no nível superior, mas eu fui professor da educação básica também. Ia para a escola chovendo, chegava na escola todo molhado, né? Às vezes não levava o guarda-chuva. Quando saía da escola estava chovendo, tinha que ficar esperando quase 1 hora a chuva passar, né? E tantas outras realidades que a gente vai vivendo. Então, compra lápis, compra borracha para aluno todo dia, mas não deixa faltar. É caderno. Professor, esqueci o lápis, a caneta, e aí vai. A gente não sabia de tudo isso, né? Então ninguém mandou a gente escolher essa posição, né? Tudo de bom, foi um prazer. Obrigado, Madalena. Para você também. Professor, já são 17h10, né? Para o senhor 18h10, no nosso fuso horário. Eu gostaria muito de externar a nossa gratidão mesmo. Acredito que dar vida à teoria é o que nós precisamos, e foi isso que aconteceu, né, pessoal? Ler o artigo é uma coisa, e dar vida a ele foi outra. Eu acabei de escrever para a professora Márcia, né? Nós já fazemos a gamificação, agora nós estamos dando nome aos bois. Correto. Nós já agora fazemos... vocês estão fundamentadas teoricamente, porque na prática não se fazia, só não sabia o que era, né? Sim, nós já fazíamos metodologias ativas, agora nós estamos dando nome também. Então, professor, eu espero que o senhor torne um parceiro, como a professora Deise se tornou. Nós teremos aí pela frente agora uma formação do ensino médio. Eu acredito que os meus pares de formação do Cefapro e os de formação do grupo gostariam de tê-lo novamente com a sua experiência. Quero enfatizar na sua fala com jovens e adultos que não me saiu da cabeça Paulo Freire. Nós temos, sim, que enaltecer os nossos mestres brasileiros, né? Assim como hoje nós temos o senhor aqui como um grande mestre. E, professor, mas é isso que o torna grande, professor. A gente está vendo os grandes titulados mínimos, e é isso que os torna muito grandes. É muita gratidão mesmo, muito obrigado. Pessoal, estão contemplados, gostaram, um privilégio aí para nós, nossa região, ter um autor assim. Com então, certeza. Mas eu quero continuar assim, viu, Flávia? Não esqueça, não esquecerei de vocês, né? Com certeza, para mim, foi um prazer muito grande, né, dialogar com vocês. Ontem eu falava lá que eu estaria hoje com vocês na live, né? Divulgando Juína, né, para o mundo. Então, assim, eu fiquei muito feliz e muito surpreso, não esperava, né? Nós chegamos a mais de 60 professores estiveram aqui presentes, eu vi no momento que estava entrando, né? Então, muito feliz e deixei tudo registrado. Vou mandar para você, Flávia, os slides. Vou mandar para você as imagens que eu fiz, os prints, para vocês verem as suas carinhas. Agora eu queria que vocês abrissem para eu ver tinha uma mãe aí, uma criança, não sei, amamentando, que eu vi também, não sei cadê ela, hein? Que ela estava para lá. Professor, nós podemos disponibilizar o seu material na plataforma para os professores, a sua imagem, podemos usar a sua imagem, que nós vamos ficar exibindo, professor. Pode. Desse tamanho, aí nós temos o senhor conosco, nós temos que se exibir um pouquinho, né? Eu que vou me amostrar com essa quantidade de gente.
Igual aqui no computador. Eu digo desde o começo, aqui ninguém solta a mão de ninguém, né? Com certeza. Não importa se estamos no mesmo barco, no sentido, né, de estar num bote com salva-vidas ou sem no iate. As realidades mudam, mas o professor é o mesmo. Nós, brasileiros, nós somos incríveis. A gente se supera de tudo, né? Olha aí o sotaque, né? Bem nordestino, né? Ai, que delícia, adoro. Alguém botou aqui no chat lá, olha o sotaque. Mas eu tenho uma mistura. É demais. Eu tenho uma mistura, porque, de fato, eu sou baiano, né? Baiano mesmo, nasci na Bahia, né? Fazer igual a Gilberto Gil, Caetano Veloso. Então, eu sou baiano, mas tenho 11 anos morando já aqui no estado de Alagoas, que eu já me sinto alagoano, né? Então, eu me considero um alabaiano, né? Olha lá o que a Itaibele escreveu, professor. Olha lá. O que foi? Meu conterrâneo, olha só. O que me entristece é não ter São João. Fala para ele. Que não teve São João, correto, né? Fala Mas não. tá em tempo, né, prof? O pior a única tristeza da quarentena é não ter as festas juninas desse ano. Vou fazer uma palestina aqui em casa. Isso. Mas vamos abrir as nossas câmeras para eu fazer um print aqui para mandar para quem tiver, né? Quem quiser também, não é obrigado, né? Só para a gente deixar registrado esse momento que eu sempre digo que é único, né? Não é todo dia que a gente pode estar fazendo isso, né? A gente não sabe quando a gente vai se encontrar de novo de forma virtual, né? Mas a gente pode se encontrar, quem sabe eu não volto para Mato Grosso, desse calor enorme. Agora né? que o senhor ousadia, professor, eu tenho certeza que quarta ele não pode, gente. Que quarta é a live dele, ele tá agora que ele deu ousadia... e ele não nos conhece, né? Pois é, então é por isso que a gente se junta e se dá bem, é a energia que é boa, né? Eu acho que isso que é importante, né? A gente está aqui para se autoajudar, independente de titulação ou não. O mais importante é fazer com que a educação, cada dia melhor, ela cresça, ela apareça com qualidade de fato, como cada um dos nossos alunos merece. Porque quem faz a história acontecer somos nós, mas sozinhos a gente não faz, a gente só faz juntos e misturados, né? Tá todo mundo? Vamos lá? Então, vou fazer o print, e aí eu mando Mando hoje mesmo. Aí, deixa esse bate-papo sair daqui, né? Pronto, quando sair aí... A Tânia, né, Tânia? Tá dizendo, deixa eu abrir os olhos. Espera aí. Pronto. Eu vou mandar depois para você, viu, Flávia? Aí você compartilha, tá? Pessoal, quem tiver Facebook, compartilha. A professora Deise disse para que nós evidenciemos o que nós estamos fazendo, a importância de mostrar que nós estamos nos movimentando nesse período, tá? Não se amostrar, não se exibir, é claro que utilizamos verbos aqui brincando, mas no sentido que outros professores nos procurem, quem sabe através dessas lives que nós disponibilizamos, lá no nosso Face, no nosso Insta, né, nas nossas redes sociais, outros colegas que não tenham essa possibilidade de acesso, procure vocês, e nós consigamos levar além o que nós estamos estudando juntos. Tudo bem? Prof, fica bem, que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Gratidão por esse grupo maravilhoso. O senhor dizia... A questão de ônibus, tudo, nós não temos nem estrada, prof. Aqui, quando chove, não passa ninguém, nem barco, nada. Nem bote, ninguém nada. Sai de casa, né? Se sair, é na lama. Então, quem conhece mesmo a realidade dos colegas, que sabe a luta desse Brasil tão imenso, e que esses professores, nós acreditamos muito que pode dar certo. É difícil, mas é possível. Mas é possível, perfeito. Né? E a gente não pode... gente, um abraço, que Deus abençoe vocês.
Eu que agradeço. Viu? Boa noite para vocês, ó, e até breve. Até breve, professor. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Neusimar, Marcos. Tchau, Flávio. Tchau, Marcos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã, às 6 horas. Até amanhã. Amanhã é nós só. Amanhã não tem gente especialíssima. Só nós. Tchau, gente. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, boa noite. Boa noite. Ana Maria, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa Fiquem noite. todos com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau. Beijinho. Foi muito bom. Ai, que bom, Ana Maria. Que bom, fico feliz, ficamos. Que bom. Tá. Tô arrepiada, gente, emocionada. Vou fechar, gente. Valeu. Fiquem com Deus. Valeu, Mike. Obrigado, Mike. Ah, nem agradeci o Mike, mas ele já está em contato direto com o professor, né? Que o professor resolveu com ele a questão de colocar no YouTube, tá, gente? E o Mike sempre colaborando aí, e se precisarem do Mike para essas questões tecnológicas, o Mike é um parceiro da educação, tá? Ele está sempre disponível. Beijão, tchau. Tchau, tchau.